E fala galera, de boa, eu sou o Mac, sejam bem-vindos ao V8 Aspirado. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre Gurgel, o sonho nacional. Atualmente, o mercado automobilístico dos motores é dominado pelas grandes empresas como Ford, Chevrolet, Fiat, etc. E antigamente isso também não era muito diferente. Mas em como toda escuridão tem sempre uma luz, no fundo desse túnel havia uma luz. Então surgiu com o engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel a ideia de construir a empresa e o carro 100% brasileiros, surgindo então em 1969 o início da Gurgel Motores S.A. Tudo começou em 1º de setembro de 69, com a empresa produzindo seu primeiro carro sendo um bugzinho, um bug, que era o Bug Ipanema, que utilizava o motor Volkswagen. Naquela época, o Volkswagen era mecânica barata barata, simples e boa. Ao entrar na década de 70, eles notaram que o Bug Ipanema ele era usado em ambientes hostis, mais rurais, interior no geral. E seguindo esse caminho, surgiu o Chavante XT em 1972, que seria a continuação dos Jeeps, entendeu? E que mais tarde, em 1974, se tornaria o X12, o bug mais famoso da marca que perdurou praticamente toda a existência dela. Tanto o Chavante XT como o X12 usavam um chassi Plasteel, que é uma mistura de plástico com aço, e usava carroceria de fibra de vidro e suspensão feita pelo próprio Gurgel. Um fato importante do X12, que começou com o XT, mas terminou no X12, foi que esse carro foi muito utilizado pelas Forças Armadas, que as Forças Armadas começaram o teste do carro quando ele ainda era o XT e compraram várias unidades do X12. Na empresa, na década de 80, se iniciou uma fase muito importante na empresa, que foi em 1981 o lançamento dos primeiros utilitários elétricos da empresa. Ou seja, se você achava que a Tesla estava revolucionando, amiguinho, não. Pois é, amigão, brasileiro aqui já tinha tecnologia elétrica. Em 1981, como eu já disse, foi lançado o E150, foi o primeiro utilitário elétrico. E logo em seguida foi lançado o E400. Porém, não fez tanto sucesso assim por causa que as baterias eram pesadas, manutenção era um pouco cara e geralmente demoravam 10 horas para carregar totalmente. Então não era algo que compensava. Sendo que a autonomia também não era satisfatória. Agora vamos ao ponto central desse vídeo. O Gurgel ele sonhava em ter o carro 100% nacional. Com isso surgiu o projeto Senna, que mais tarde foi mudado para BR-800 por se parecer com a sonoridade se parecer com o Senna. O BR-800 inicialmente foi lançado por R$ 8.000, porém você só podia comprar o carro também adquirindo ações da empresa, o que levaria o nível financeiro da Gurgel, sendo R$ 8.000 ali do carro e mais 1.500 em ações. O que gerou muita renda, porque em mais ou menos dentro de um ano ou dois, o crescimento nos lucros foi quase de 100%, entendeu? Para quem comprou as ações, isso deu bem. O BR-800 foi um carro que era para ser um nacional barato, que foi barato, e comum, era para ser um carro popular. Ele teve, na época, a maior frota de testes do mundo, a maior frota de testes de um carro no mundo. Só que ele não caiu no gosto brasileiro, por causa que muitas coisas que até mesmo os engenheiros que trabalhavam com o Gurgel auxiliaram, tipo, aconselharam ele a não fazer, mas que ele fez. Por exemplo, o BR-800 tinha janelas de correr. Hoje em dia você tem os vidros elétricos, que sobe e desce. O do BR-800 era de correr, ou seja, você tinha que empurrar pra cá ou pra cá, entendeu? E não é uma coisa, assim, muito ideal, né? O interior do carro era quente, o espaço apertado, e o interior dele, o painel, por exemplo, era simples demais. Mas quanto a design, se for um carro barato não tem problema, mas a questão de ser muito quente, pouco espaço e a janela de correr
Cara, sem condições. Entrando na década de 90, os anos 90 seriam muito promissores, pelo menos pareciam ser muito promissores para Gurgel. Porém, foi algo que não se concretizou, infelizmente. Porque com a entrada do governo do Fernando Collor de Mello, ele baixou série de medidas que prejudicaram drasticamente a Gurgel, como elas: isentar impostos para carros com motores menores de 1.000 centímetros cúbicos. Por exemplo, o Nomili chegaria muito mais barato nos mercados que o BR-800 do Gurgel. E teria mais potência e mais espaço e não teria, por exemplo, janelas de correr. E o outro fato, a outra medida que também prejudicou foi a importação para carros, de novo. Que muitos carros importados também vieram mais baratos e não tinha como concorrer contra os jipes da Gurgel. O Gurgel pegava novos empréstimos com os bancos, porém a pressão sobre a empresa só aumentava. Mas, hipocritamente, nesse mesmo ano de 1992, que ele pegou empréstimos, ele também bateu o recorde de vendas com a empresa. Porém, hipocritamente de novo, em 1992 também as vendas também começaram a cair muito porque houve uma greve na alfândega e muitos componentes não chegaram para fazer carros. E isso, cara, isso deu um baque financeiro na empresa que, ó, não lascou a empresa. Tentando reagir ao mercado, a Gurgel lançava o Super Mini, uma continuação do BR-800, tendo um design mais equilibrado, 4 portas e tendo algumas melhorias do seu antecessor. Sendo que mesmo depois de 4 anos do lançamento do BR-800, tinha acionistas que compraram ações e o carro BR-800 não receberam, mesmo depois de 4 anos. E o Gurgel, para compensar, deu o Super Mini para eles, né, como pagamento pelo atraso. O que na verdade não foi o pagamento, né, porque os acionistas já tinham pagado. Pensando mais à frente, o Gurgel então surgiu com o projeto Delta. E um novo carro popular, também usando o motor Enertron, o mesmo tipo do BR-800. E seria um carro na média ali de 4.000 a 6.000 dólares. Naquela época era barato, mas hoje em dia não é mais, né? Dólar tá R$5. Bom, esse era o projeto, mas não deu certo, porque ele tinha feito um acordo com o governo do Ceará e o governo de São Paulo para uma unidade em Fortaleza e uma unidade no Rio Claro. Rio Claro iria fazer a carroceria e Fortaleza iria fazer o resto. Até algumas máquinas foram compradas para isso, mas não chegou a ser usado, porque nenhum dos dois governadores na época honraram com o acordo de apoio restrito, que era honrar até o final do projeto Delta. Os dois simplesmente quebraram no meio o acordo. E como é que ficou a Gurgel? Sem dinheiro. A quebra no ritmo de produção da Gurgel e a quebra também do fluxo de dinheiro que entra no caixa e saía fez com que as vendas caíssem drasticamente produção também. Então a empresa começou a focar na produção dos seus populares, o BR-800 e o Super Mini, que eram os únicos que estavam vendendo ainda, entendeu? Porque não estavam bom. E mais uma coisa, o X12 também diminuiu drasticamente a produção por causa que ele era motor Volkswagen, só que a Volkswagen lançou o modelo 181 que era concorrência com o Gurgel, então as relações se estreitaram e meio que tava difícil produzir o X12. Em última tentativa de salvar a empresa, o Gurgel pediu um empréstimo ao governo federal de 20 milhões para a produção dos carros, o que foi negado posteriormente. Então em 1994 a Gurgel foi declarada falida, sendo que ela deixou aproximadamente 20 milhões de dívidas trabalhistas e 226 milhões em dívidas no geral, de tudo. Ou seja, a Gurgel foi uma empresa que deixou um marco por tentar fazer um projeto brasileiro. Não conseguiu, infelizmente. Também o governo do Collor de Mello lascou com tudo. Não é à toa que ele teve um impeachment, porque o governo dele não foi bom. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal porque isso ajuda bastante, beleza? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, v8.aspirado.br. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Confere os outros vídeos lá que estão aparecendo aí no cardzinho.
Deixa o like, se inscreve no canal porque isso ajuda bastante. Ah, e mais uma coisa, se você quer aparecer no começo do próximo vídeo e quer receber um salve ou quer aparecer com seu carro, manda lá no direct do Insta, beleza? Tamo junto, é nóis, falou.